Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver os passos para realizar o georreferenciamento de uma imagem do Google. Você também pode fazer esses mesmos passos para uma carta topográfica, outro tipo de imagem de satélite ou fotografia aérea. Só vou fazer com a imagem do Google para facilitar. O primeiro passo é você marcar, clicando com o botão direito nessa parte cinza, essa caixa de ferramentas raster. Se mesmo assim o ícone de georreferenciamento não estiver aqui, você deve ir em complementos, gerenciar e instalar complementos e ativar o georreferenciador GEDAL. Busque por georreferenciador e clique em georreferenciador, depois em close. E veja que ele está habilitado agora. Depois de feita essa configuração na ferramenta, você deve inserir alguma camada de referência, que pode ser um shapefile, um limite municipal ou alguma imagem que já esteja georreferenciada. Eu vou buscar o limite dos estados do Brasil e Distrito Federal, porque eu vou georreferenciar uma imagem de parte de Brasília. Então, vamos em Shapefile. E depois eu vou buscar os limites das UFs. E veja que ele adotou SRC siglas 2000 em coordenadas geográficas, porque eu quero trabalhar em coordenadas geográficas mesmo. Vamos dar um zoom para o Distrito Federal. Vou fazer alguma alteração rápida aqui no preenchimento. Vou botar só a linha simples, amarela, para a gente verificar. E vou colocar uma imagem do Quick Map Services, do Google também. Eu quero obter os pontos de controle da imagem que eu peguei do Google Earth a partir da imagem do Google. E por que eu estou fazendo isso? Por que não usar já direto a imagem do Google para visualização? Porque no Google Earth você consegue verificar a data da imagem utilizando aquela opção de imagens históricas. Isso ajuda muito dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Se for um trabalho de mapeamento, você precisa saber o ano. A imagem que eu quero georreferenciar é de 2017. E essa que é do Quick Map Service é um mosaico de imagens de diferentes anos. Não tem como você saber o ano exato. Vou colocar Google Satélite e dar zoom para a área que eu quero trabalhar, que vai ser essa área central aqui de Brasília. Feito isso, nós vamos ter a imagem de referência. Como eu disse, você pode utilizar outras referências, mapas, cartas topográficas já georreferenciadas, imagens de satélite e até mesmo pontos de controle de pontos de GPS. Nesse caso, eu vou usar a imagem como base. E já está no SRC que eu quero que a imagem de saída também tenha. Como lá no Google Earth eu estava trabalhando com WGS84, que é praticamente similar ao Siglas 2000, eu não tenho que primeiro salvar em um SRC para depois reprojetar. Já vou fazer direto. Agora que nós temos as referências, vamos utilizar o georreferenciador clicando nessa opção. Essa ferramenta é de abrir uma imagem que você vai georreferenciar. Esta outra é para, depois que você insere pontos de controle e que faz a configuração, você vai clicar nela, é a última etapa para iniciar o georreferenciamento. Essa você pode carregar pontos, os pontos de controle que você trabalhou para outra imagem. Se você quiser repetir para uma imagem mais recente ou mais antiga, no mesmo lugar, você consegue importar esses pontos. Aqui, se você quiser salvar os pontos para usar para outro georreferenciamento, essa opção de configurações. Essa aqui é de adicionar um ponto, que é o que a gente vai fazer. Tem a de excluir um ponto e de mover um ponto. Basicamente, eu uso essas ferramentas, mas também tem zoom, tem mover com a mão, parte de contraste. E agora vamos inserir a imagem, que é essa aqui. Se você quiser ver como exportar uma imagem com uma data específica do Google Earth, veja o vídeo na descrição. Também tem um vídeo na descrição sobre o Quick Map Services. Vou clicar em abrir. E ela veio para cá. Pode ser que no seu caso, se você esteja utilizando o georreferenciador pela primeira vez, essa área aqui, que vai ter os pontos de controle, fique para baixo, tá?
Então, vamos ver a diferença dessa imagem, que tem um ano específico, para a imagem do Google. Veja que ela está muito mais colorida, porque é a melhor imagem encontrada em diferentes anos. E agora, o que nós temos que fazer é encontrar pontos que se destaquem na imagem, como o cruzamento de vias, uma área central de alguma casa que tenha um ponto diferente. Algo que seja fácil de identificar para você usar como referência para georreferenciar essa imagem. Eu vou inserir 6 pontos de controle, geralmente são suficientes. Eles precisam também estar bem distribuídos pela imagem. Eu vou escolher, dando um zoom com o mouse, essa área aqui, que é de uma piscina, e vou criar um ponto bem no canto, bem no cruzamento desses dois lados da piscina. Se certifique que essa opção de adicionar ponto esteja ativada. Vamos dar um zoom, clicar em cima da imagem, e essa janela que aparece é para você ou selecionar o ponto a partir da tela ou digitar manualmente as coordenadas geográficas ou coordenadas UTM. No vídeo anterior que eu fiz sobre georreferenciamento de carta topográfica, eu fiz com coordenadas UTM digitando manualmente. Nesse exemplo agora, vamos fazer clicando a partir da tela. Também dá certo. Vamos lá em a partir da tela do mapa e buscar aquela mesma piscina que a gente viu na imagem, que está aqui. Então, vou vir aqui no canto da piscina, clicar e já vai aparecer um ponto vermelho no mapa, assim que eu clicar em OK. Primeiro ponto com as coordenadas. Vamos agora procurar um outro lugar. Eu vou inserir 6 pontos distribuídos. Como eu já fiz uma análise prévia na imagem, já sei mais ou menos os pontos que eu quero selecionar. Ok? Eu vou selecionar aqui no meio dessa quadra, imagine que seja uma quadra. Clicar a partir da tela do mapa e procurar a área. Vou colocar mais ou menos no meio. Ok. Agora eu vou para uma outra área mais para cá e vou selecionar essa outra piscina. Você também pode fazer com cruzamento, só não coloque no meio de algum lugar que não tenha referência, porque a probabilidade de ter deslocamento é bem maior. Acho que é essa aqui, né? Vamos ver. Ok. Agora eu vou mais para baixo para ficar bem distribuído, não precisa ser igualzinho. Só não é interessante colocar no mesmo ponto. E vou escolher esse cruzamento entre essa avenida e essa estrada. Me perdi um pouco aqui, vamos ver de novo a localização. Perto de um estádio. Minimizar. Aqui. Como essa área é muito urbanizada, é um pouco mais difícil de georreferenciar. Tem muita coisa parecida, né? Então, vamos lá. Nós fizemos 4 pontos. Agora, eu vou inserir outro ponto aqui, sempre nos cantos, para facilitar. A partir da tela. Vamos para esse outro lugar. Ok. E vou colocar um último ponto, um ponto mais para a direita. Vou escolher esse lugar aqui, no teto. A partir da tela. Ok. Bom, finalizamos esses 6 pontos, que é o mínimo, assim, interessante, 5 a 6 pontos. E agora nós vamos fazer as configurações, clicando nessa catraca. Aqui você vai fazer você vai selecionar o tipo de transformação. Geralmente, quando tem
poucos pontos distribuídos assim, a gente coloca esse polinomial 1. O método de reamostragem, eu vou colocar o vizinho mais próximo, geralmente é o que é utilizado. E o SRC-alvo, eu vou colocar como SRC do projeto. Por isso que eu inseri um shapefile antes, para ele pegar o SRC do projeto. Em raster de saída, nós vamos salvar esse arquivo, que já vai ser georreferenciado. Eu vou colocar nessa pasta, Google Brasília 2017, TIFF, e salvar. Essas outras opções você não precisa alterar. Clica OK. Feito isso, nós vamos conseguir ver o erro médio. Geralmente, se recomenda que o erro médio seja menor do que 1. Mas isso vai depender muito da escala. Se você estiver trabalhando com a escala muito pequena, por exemplo, georreferenciar uma imagem do tamanho do Brasil ou de uma região, esse erro pode ser maior, porque naturalmente vai ter um deslocamento maior. Já se você estiver trabalhando com área muito pequena, é interessante que esse erro seja o menor possível. E aqui em cima nós conseguimos ver os erros residuais. Por exemplo, o maior erro está no ponto 4. A gente pode desmarcar e verificar que ponto 4 é esse. É esse que está aqui bem no meio. E se você quiser, se o erro estiver muito ruim, você pode clicar com o botão direito nele e remover, ou então clicar nessa opção aqui, que é de excluir ponto, e clicar em cima dele, e ele vai apagar. Nesse caso, como o meu erro médio já está menor do que 1, eu vou deixar assim. Feito isso, nós vamos clicar em Iniciar georreferenciador. O georreferenciamento foi feito com sucesso. Agora nós podemos minimizar essa tela e adicionar a camada raster. Vamos em raster e inserir a Google Brasília 2017. Adicionar. Veja que tem um pequeno deslocamento, mas isso ocorre por conta da sombra. Essa imagem aqui provavelmente foi feita em um período do ano e em algum horário do dia diferente dessa outra imagem. Como as imagens do Google vêm com sombra, sempre esse deslocamento vai ocorrer. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais, com um zoom um pouco menor, para ver se ficou muita diferença. Basicamente, tudo está no mesmo lugar, né? Só muda mesmo a sombra, como eu falei. Agora nós podemos remover essa camada do Google e marcar que foi georreferenciada. Veja que ela está no lugar certo, dentro do Distrito Federal. Por fim, a gente pode maximizar essa opção de georreferenciador e salvar o arquivo, os pontos GCP. E aí você pode utilizar em outro momento para georreferenciamentos futuros do mesmo local. Chegamos ao final do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo.